bom dia. A gente começa agora a estudar um grupo particular de sequências numéricas que possuem características muito próprias, que possuem propriedades que somente essas sequências numéricas possuem, que são as progressões aritméticas. Popularmente a gente chama de PA. O que a gente fez até agora foi estudar as sequências numéricas de forma ampla, de forma genérica. Agora não. Agora a gente começa a trabalhar um grupo particular de sequência numérica. Vamos começar. Progressão aritmética PA, parte 1. Antes de mais nada, eu vou fazer uma simples representação de uma sequência numérica em sentido amplo, tá? Toda sequência numérica, regra geral, a gente representa assim, ó, A índice 1, vírgula, A índice 2, vírgula, A índice 3 e assim por diante. Lá na frente você vai passar pelo AN-1, o posterior a ele, que é o nosso termo geral, A índice N. Depois do termo geral vem o A índice N mais 1 e assim por diante. Essa é a típica representação de uma sequência numérica em sentido amplo. Quando a gente quer trabalhar com a progressão aritmética, é comum a gente escrever na frente PA para deixar muito claro que essa sequência se trata de uma progressão aritmética. Ok, então essa é uma representação extremamente semelhante com tudo o que a gente sabe de sequência numérica. A única diferença é que a gente costuma colocar na frente PA para deixar claro qual é o tipo de sequência que a gente está estudando. Ok, mas como é que se define efetivamente uma progressão aritmética? Vamos trabalhar um pouco a ideia de definição. Existem várias formas da gente definir. Regra geral, a gente pode definir de forma muito simples, que progressão aritmética é toda sequência numérica onde cada termo a partir do segundo equivale ao termo anterior, acrescido sempre de um mesmo número fixo, que a gente chama de razão da progressão. Então vamos pegar essa definição e vamos começar a trabalhar. Então, por definição, a gente sabe que é uma sequência numérica, ok, onde cada termo a partir do segundo equivale ao anterior a ele, no caso aqui, o A1, acrescido sempre de um mesmo número fixo, que eu vou chamar de razão da progressão. E essa razão normalmente a gente chama pela letra R, ou representa pela letra R. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó, falou em razão da PA, normalmente a gente representa pela letra R. Ok. Se a gente for estudar pela língua inglesa, é muito comum representar pela letra D, de difference, tá? Que significa diferença. Mais para frente, tu vai entender o que significa exatamente essa diferença. Basicamente, é a diferença entre dois termos consecutivos, ok? Então, por isso que isso se representa pela letra D. Mas como a gente está estudando pela língua portuguesa, obviamente, eu vou representar razão pela letra R. Ok. Agora, seguindo essa definição, como é que seria o terceiro termo? O terceiro termo equivale ao termo anterior, acrescido sempre por esse mesmo número fixo, que a gente chama de razão da progressão. Então, você já sabe que a razão R da PA é sempre o quê? É sempre um número fixo. Esse número não vai mudar nunca. É sempre um número constante. Ele não varia. Então, que fique bem claro essa informação, tá? É um número fixo, é um número constante. Ok. Seguindo esse padrão de raciocínio, você poderia perfeitamente então falar que o A índice 4 equivale ao termo anterior, o A3, acrescido sempre desse mesmo número fixo, que a gente chama de razão da progressão. Então, basicamente é isso, tá? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, equivale ao termo anterior, acrescido sempre de um mesmo número fixo, que a gente chama de razão da progressão. Bem, com essa ideia já bem estabelecida na nossa cabeça, o que eu posso começar a fazer? Eu posso começar a generalizar esse conceito. Então, com base nisso tudo que a gente já falou, eu posso generalizar que um elemento A, índice N, numa progressão aritmética, ele equivale a quê?
ao termo anterior a ele, no caso a n-1, sempre adicionando a esse termo anterior o mesmo número fixo que a gente chama de razão da progressão. Então você tem uma primeira formulazinha básica, bem simples, que trata do termo geral a índice n de uma PA. Então, a índice n é igual ao termo anterior mais r. Cada termo equivale ao termo anterior mais a razão. Vou escrever para vocês aqui o seguinte, ó. Essa fórmula é um termo geral a índice n, é o termo geral a índice n. Ele está escrito em função de quem? Ele está escrito em função do termo anterior a ele. E quem é o termo anterior ao a índice n? É exatamente o a índice n menos 1. Prontinho. Então você tem aí uma primeira ideia geral. Cada termo, a partir do segundo, equivale ao termo anterior, acrescido sempre de um mesmo número fixo, chamado razão da progressão. Com essa ideia, agora, eu quero que vocês observem o seguinte, ó, eu vou puxar uma setinha na frente de cada uma dessas equaçõezinhas que a gente montou. Eu vou fazer um pequeno isolamento agora. Qual é o meu objetivo a partir daqui? Eu vou deixar sempre o R isolado do lado direito da igualdade. Então, esse R vai ficar sozinho do lado direito e todo o resto vai para o lado esquerdo da igualdade, ok? Então, vamos lá. Esse A1, a gente sabe que tem o mais escondido implícito na frente dele. A operação inversa da adição é a subtração. Então, eu vou jogar esse A1 que está somado para o lado esquerdo, subtraindo. De forma semelhante, você sabe que na frente do A2 tem o mais implícito. E a operação inversa da soma é a subtração. Então, eu vou levar para o lado esquerdo com a sua operação inversa, que é a subtração. De forma extremamente semelhante, eu vou pegar o A3, que está somando, eu vou jogar, entre aspas, para o lado esquerdo, ele está do lado direito, e jogo para o lado esquerdo, com a operação inversa, que é a subtração. Quando eu faço essa operação, olha o que vai acontecer. Do lado esquerdo vai ficar A2 menos A1. Ok, A2 menos A1. E o que me sobrou do lado direito? Apenas o R. De forma semelhante, do lado esquerdo vai ficar A3 menos o A2. A3 menos o A2. E o que me sobra do lado direito? Então, somente o R. E de forma bastante semelhante, vai ficar A4 menos o A3 do lado esquerdo dessa igualdade. A4 menos A3 e do lado direito me sobra tão somente a razão R. Onde que eu quero chegar fazendo esse raciocínio com vocês? Eu quero chegar aqui, ó. Vou até destacar de verde novamente. Quando você pega o segundo termo e subtrai o anterior, segundo menos o primeiro, essa diferença de um número com o seu anterior te dá a razão da progressão. Então, quando você faz o segundo menos o primeiro, você acha o R. De forma semelhante, quando você faz o terceiro termo menos o segundo termo, você também acha o R. É o mesmo R, tá? E quando você pega o quarto termo e subtrai o anterior a ele, também é o R. Então, que fique muito claro para vocês aqui o seguinte: como que você descobre o R? Como que você descobre a razão de uma PA? Pegando um termo e subtraindo o anterior a ele. Vou repetir. A razão de uma PA você calcula da seguinte forma. Você pega um elemento e subtrai o imediatamente anterior a ele. Ok? Então, com base nesse raciocínio, você também pode generalizar criando uma pequena formulazinha. Fazendo esse mesmo procedimento, você tem aqui o A índice n, e eu vou subtrair o anterior a ele, que é o A índice n menos 1. Quando eu pego um elemento qualquer e subtraio o imediatamente anterior a ele, o resultado nada mais é do que a razão da nossa progressão aritmética. Então, você tem mais uma formulazinha básica, simples, mas fundamental para efeito de cálculo, tá? Essa forma te permite calcular o que? A razão da PA. Então, vou escrever aqui, ó, fórmula para o cálculo da
razão de uma PA. Fórmula da razão de uma progressão aritmética. Então é isso que vocês têm que saber, tá? Lembra que eu falei com vocês aqui em cima que lá na razão da PA você pode representar tanto pela letra R, mas também pela letra D, e que esse D era diferença? Sim, é exatamente isso, ó. É a diferença entre um número e o seu imediatamente anterior. Aqui você tem a diferença entre um elemento e o seu antecessor. A diferença entre um elemento e o seu antecessor. Aqui é a regra geral, né? É a diferença entre um elemento qualquer, a índice n, e o seu antecessor, a índice n-1. Quando tu calcula a diferença, você acha nada mais, nada menos do que a razão da progressão. E aqui eu quero que vocês se atentem para um detalhe. Eu não estou fazendo um número maior menos um número menor. Eu estou seguindo a posição, eu estou seguindo a ordem com que os elementos aparecem numa sequência numérica. Eu sempre vou pegar um termo e subtrair o anterior a ele. É sempre assim, um termo menos o imediatamente anterior a ele, tá? Então você tem basicamente aí essas informações iniciais. E agora eu quero que vocês se atentem para o seguinte. Vou até buscar aqui num cantinho e escrever OBS, tá? Observação. O que eu quero que vocês tenham consciência? Que esse númerozinho n, que aparece nos índices dos elementos, ele pode ter dois significados, tá? Esse n ele pode indicar tanto a posição que um elemento ocupa numa sequência numérica, mas também ele pode trabalhar a ideia de quantidade. Quantos elementos uma sequência numérica qualquer possui. E aí a gente tem que entender um pouquinho melhor a função do n de acordo com cada sequência numérica. Quando eu falo em posição, vamos entender aqui, tá? Vou escrever com uma outra cor para ficar bem claro para vocês. Olha só, por favor. Quando eu escrevo assim, por exemplo, ó, A1, A2, A3, regra geral, passo pelo termo geral, a índice n, vírgula, e assim por diante. Ok. O que significa isso daqui? Se eu souber o valor numérico do n, não necessariamente do AN, tá? Mas se eu souber o índice n quanto que vale, eu sei qual é a posição que esse elemento AN ocupa. Por exemplo, vamos supor que esse n seja igual a 10. Se o n é igual a 10, eu sei que eu estou trabalhando com a índice 10 na minha sequência numérica. É o 10º elemento, é a 10ª posição na sequência numérica. Então, por isso que o n pode significar posição. Por outro lado, ele pode também trabalhar a ideia de quantidade. Então, vou representar uma sequência numérica padrão, tipo essa que a gente está trabalhando. Ó. A índice 1, vírgula, a índice 2, vírgula, a índice 3, vírgula, reticências, vírgula, a índice n, e eu paro por aqui. Agora, tu pode observar que essa sequência aqui ela é finita. Eu sei onde começa e também sei onde termina. Caso, por exemplo, esse meu n seja igual a 8, só para citar um exemplo, n igual a 8, eu sei que o último elemento é o a índice 8, porque o n vale 8. Dessa forma, o que significa isso? Eu sei a quantidade exata de elementos na minha sequência numérica. Basta que eu saiba quem é, por exemplo, o valor do n, tá? Se o n é igual a 8, então o último elemento é o a índice 8. Bem, e quanto que vale esse último elemento? Quanto que vale esse oitavo elemento na minha sequência? Aí a gente tem que fazer outros cálculos, a gente precisa de outras informações para dar sequência a essa contabilidade, tá? A esse cálculo, a esse valor numérico. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o nosso n ele pode indicar tanto a posição que o elemento ocupa na sequência, como também a quantidade de elementos que eu estou trabalhando nessa sequência numérica, nessa progressão aritmética, ok? Vamos continuar o raciocínio aqui. Uma outra ideia
que eu quero que vocês se atentem é o seguinte. Olha só, vou chamar aqui de observação, tá? São todos detalhes que a gente sempre tem que ficar atento. A gente não pode passar batido por essas informações, tá? O que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de falar o quê? Que o segundo termo menos o primeiro termo é a razão. Então, deixa eu escrever essa informação. Ó. O A2 menos o A1, a gente acabou de falar que essa diferença entre um termo e o seu anterior é a razão. Ok. Mas a gente falou também o de baixo, ó, que o A3 menos o A2, que a diferença entre o terceiro termo e o seu anterior também é R. Então, o A3 menos o A2 também equivale à razão da progressão. Aí você pensa o seguinte, se isso aqui é a razão, isso aqui também é a razão, então você tem duas expressões diferentes, mas que representam a mesma coisa. Então são duas expressões equivalentes. Uma equivale à outra, apenas faladas de forma diferente. É como se eu estivesse escrevendo, por exemplo, o seguinte, ó, vou escrever aqui no cantinho, ó, 5 mais 3. A gente sabe que isso aqui é o mesmo de 8, tá? Aqui eu falei 8, aqui eu falei 5 mais 3, duas formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Então, a diferença entre um número e o seu anterior, independentemente da posição que esses números ocupam na sequência, sempre sempre vai dar a razão de uma progressão aritmética. Então, a gente pode generalizar isso aqui, ó. Então, essa igualdade eu também poderia colocar regra geral, A índice n menos A índice n menos 1. E essa diferença, regra geral, como eu sempre estou falando que essa diferença equivale à razão, isso aqui sempre vai ser R. Onde que está a importância dessa observação? É o seguinte, quando você consegue equacionar qualquer problema que seja, você está dando um primeiro passo para resolver o problema. Quando você consegue identificar duas situações equivalentes, apenas faladas de forma diferente, você consegue montar uma igualdade. E a igualdade é uma ponderação. Você está falando que uma coisa equivale à outra. Então, se você tem duas situações equivalentes, então você consegue fazer uma comparação para enxergar a solução de uma na outra, tá? Você consegue, por exemplo, achando a solução para uma expressão específica, se essa expressão, se ela é equivalente a outra, então a solução que vale para uma, vale para outra. Então a gente começa a entender que quando você monta uma igualdade, achando a solução para um lado dessa igualdade, você acaba também encontrando a solução para o outro lado dessa igualdade. A gente acaba encontrando solução para ambas as expressões, tá? Outra informação que eu quero que vocês tenham é o seguinte, vou chamar também aqui de OBS, observação. Isso aqui é só para reforçar alguns conceitos que a gente já tem, tá? A gente sabe, por exemplo, que o A índice n é o elemento que eu vou chamar aqui de elemento A, que ocupa a enésima posição numa sequência numérica, tá? Enésima posição é a posição de ordem n. A gente pode até escrever literalmente por extenso assim, ó, enésima posição na minha sequência, ok? O que é exatamente o A índice n menos 1? É o elemento anterior, é o elemento que antecede o termo A índice n, tá bom? É o elemento anterior ao A índice n. E o que é exatamente o R? O nosso R é a razão da progressão aritmética. São informações básicas, mas que a gente tem que ficar atento, a gente não pode confundir, a gente tem que guardar necessariamente essas informações. Então a gente tem aí uma explicação básica, teórica, simples, do que se trata de uma progressão aritmética. É uma sequência de números, onde cada elemento a partir do segundo equivale ao anterior, acrescido sempre de um mesmo número fixo,
que a gente chama de razão da progressão. Com base nessa ideia básica, inicial, teórica, eu vou colocar para vocês aqui em seguida alguns exemplos. Vamos ver na prática o que seria uma PA. Vou criar esse exemplo A aqui, ó. Olha só que interessante. Trata-se de uma progressão aritmética. Eu vou escrever 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Ok. O que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês observem que cada elemento, para eu chegar no próximo, eu tenho que fazer o que basicamente? Do 2 para eu chegar no 4, do 4 para eu chegar no 6, do 6 para eu chegar no 8, do 8 para o 10, do 10 para o 12. Eu tenho que fazer algo padrão, que é comum a todos os números. E vocês já sabem o que é. É sempre acrescentar 2 a cada número. Cada número mais 2, eu chego no próximo. Isso aqui, ó, esse vermelhinho aqui, esse número mais 2, é a razão dessa nossa PA, da letra A, tá? Então, você tem uma progressão aritmética de razão 2. Deixa eu escrever essa informação para vocês, ó. A razão dessa progressão é exatamente igual a 2. E esse 2, eu vou fazer questão de destacar para vocês o sinal. 2 é maior do que 0. Maior do que 0 é necessariamente um valor positivo. Isso significa o quê? Que sempre quando a razão for positiva, maior do que 0, você tem uma progressão aritmética crescente. Pode observar, ó, que do A1 para o A2, para o A3, o A4, o A5, o A6 e assim por diante, à medida que você vai aumentando ou vai avançando na sequência numérica, os números vão aumentando necessariamente, tá? Então aqui você tem uma PA que a gente pode classificar como PA crescente. Ela é crescente por quê? Porque a razão dessa progressão ela é positiva, ela é maior do que 0, tá? E quando é que ela vai crescente? É quando cada termo sempre for maior do que o anterior, ou o contrário, um elemento é sempre menor que o próximo. Então a gente pode falar, por exemplo, que o A1 é necessariamente menor do que o A2, que é necessariamente menor do que o A3, que é necessariamente menor do que o A índice N e assim por diante, tá? O elemento é sempre menor que o próximo, por isso que a gente classifica como PA crescente. E aí vem um outro detalhe. A gente também pode observar que essa progressão aritmética ela é infinita. Vou demarcar de vermelho para vocês observarem. Pode observar, ó, que essa sequência numérica ela não tem fim. Uma sequência, obrigatoriamente, ela tem que ter um começo. Ela obrigatoriamente tem que começar com o primeiro elemento, mas não necessariamente ela tem que ter um fim. Aqui você pode perceber claramente que se trata de uma progressão aritmética infinita. Então, vou destacar essa informação para vocês também. Vamos mudar a cor aqui do pincel para ficar padrão, tá? Então, a gente tem uma progressão aritmética infinita, ok? São informações básicas que a gente vai colocando para vocês possam sempre aprimorar, aprofundar cada vez mais no conteúdo. Vou fazer agora um exemplo B, e aí eu quero que vocês tomem um pouco mais de cuidado aqui, tá? Vou criar uma progressão aritmética qualquer. Olha só aqui, por favor, tá? Vou criar uma sequência da seguinte forma: 15, 12, 9, 6, 3, 0, menos 3 e assim a gente para. Tá de bom tamanho. O que vai acontecer aqui? Trata-se também de uma progressão aritmética. Só que você pode perceber que os números estão diminuindo conforme você avança na sequência numérica. Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2, aqui o A3,
o A4, o A5, o A6 e por fim você tem o A7. Olha só que interessante. A gente pode falar que no exemplo A, a quantidade n de elementos é uma quantidade infinita. É o que a gente brinca chamando de 8 deitado, né? A quantidade n de elementos é uma quantidade infinita. Nesse nosso segundo exemplo, da letra B, a quantidade de elementos não é infinita. A quantidade n de elementos é igual a 7. Pode observar que a gente tem 7 elementos. Aí, novamente, eu trabalho com essa observação que eu fiz para vocês aqui em cima, ó, falando sobre o valor n. Que o valor n ele pode te dar a quantidade de elementos quando você estiver trabalhando com uma quantidade finita de elementos. Você vai do A1 até o A7. O índice 7 ele indica não somente o último elemento, mas quantos elementos você tem na sequência, ok? Eu quero que vocês observem o seguinte aqui para mim. Qual é o padrão que eu vou utilizar para construir ou para chegar em cada um desses elementos? Do 15 para eu chegar no 12, eu tenho que fazer exatamente o quê? Eu tenho que subtrair 3 unidades. E do 12 para o 9, subtraio 3 também. Do 9 para o 6, subtraio 3. É sempre subtrair 3 unidades para você chegar no próximo elemento. É sempre assim, tá? Professor, a sequência numérica, PA, ela sempre vai trabalhar com números inteiros. A gente nunca vai trabalhar com números na forma de fração ou números decimais com vírgula? Vai também. Eu só estou colocando esses exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá? Mas os números podem ser os números mais malucos que vocês puderem imaginar. Número com vírgula, número com potência, na forma de potência, números envolvendo logaritmos, números fracionados, números decimais, positivo, negativo, dízima periódica, enfim, os números podem ser os mais malucos que vocês puderem imaginar, mas eu estou trabalhando com uma ideia mais básica para que vocês entendam a ideia principal do problema, ok? Esses números aqui, ó, que eu estou subtraindo, também é a nossa razão, é a razão da progressão aritmética. Então, eu posso falar para vocês que nesse exemplo B, a razão da progressão é exatamente igual a quanto? 3 negativo. 3 menor do que zero. Menor do que zero necessariamente é um valor negativo. E eu quero que vocês se atentem a essa informação. Sempre que a razão de uma PA for negativa, você está trabalhando necessariamente com uma PA decrescente. Decrescente. Razão negativa, PA decrescente. Fique claro essa informação aqui para vocês, tá? Nesse exemplo específico, você tem uma PA finita, uma quantidade finita de elementos, que são 7 elementos só. Mas, precisamente, na classificação sobre crescente ou decrescente, trata-se de uma PA decrescente. Os valores estão diminuindo, ó. 15, depois 12, depois 9, o próximo é 6, o próximo é 3 e assim por diante, tá? Professor, na definição, você não falou que numa progressão aritmética, cada termo a partir do segundo equivale ao anterior acrescido sempre de um mesmo número fixo? Sim, falei. Olha só, na letra A, beleza, eu entendi, você está adicionando 2. Mas o acrescido na letra B, na verdade, não é uma adição, você está subtraindo 3 unidades. Perfeito, mas vamos entender o seguinte. Vou pegar aqui em cima, vou fazer um rabisco, um rascunho. Observe essa continha aqui, ó. Quando eu faço, por exemplo, 1 mais 4. 1 mais 4, eu não poderia escrever assim, ó, 1 mais 4? Posso. Então, aqui eu estou adicionando uma quantidade positiva. Concorda comigo? Ótimo. Agora, observe essa outra informação aqui, ó, 1 menos 4. Eu não poderia escrever 1 menos 4 da seguinte forma, 1 mais menos 4? Também posso, porque mais vezes menos é menos. Observe que eu também estou adicionando, ó, da mesma forma que aqui em cima eu estou adicionando, aqui embaixo eu também estou adicionando.
Só que em cima eu estou adicionando uma quantidade positiva, embaixo eu estou adicionando uma quantidade negativa. Mas é uma adição, é um acréscimo, tá? Então, quando se falar que cada termo, a partir do segundo, equivale ao termo anterior acrescido de um mesmo número fixo, esse mesmo número fixo pode ser um número positivo, mas também um número negativo. No exemplo da letra A, olha só, eu estou adicionando 2 positivo. No exemplo da letra B, eu estou adicionando 3, só que 3 negativo. E sempre quando a razão for negativa, você tem uma PA decrescente. Quando a razão for positiva, você tem uma PA crescente, tá? Então, só para complementar esse exemplo B, eu quero que vocês observem o seguinte. Olha só que interessante. Numa PA decrescente, um elemento é sempre maior do que o próximo. O 15 ele é maior do que o 12. O 12 ele é maior do que o 9. O 9 ele é maior do que o 6 e assim por diante. Em linguagem mais formalizada, mais burocrática, mais matemática. O A1 é maior do que o A2, o A2 é maior do que o A3 é maior do que o A4 e assim por diante. Então, seguindo esse padrão, eu posso escrever assim, ó, o A1 ele é maior do que o A2, vai ser maior do que o A3, ele vai ser maior e assim por diante, sempre vai ser maior do que um elemento qualquer que vier pela frente, ok? Basicamente, esse é o raciocínio que eu quero que vocês entendam, tá? Um elemento ele é sempre maior do que o próximo na sequência, se for uma PA decrescente. E a gente ainda tem, além da PA crescente e da PA decrescente, a gente tem aquilo que a gente chama de PA constante. Vamos mudar o quadro e a gente vai para esse exemplo letra C. Olha só aqui, por favor. Exemplo C. Eu vou criar essa progressão aritmética aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3 e assim por diante, tá? Eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Especificamente, eu criei uma PA infinita. Vou até escrever. PA infinita. Ok. Então, você já sabe que a quantidade n de elementos é uma quantidade infinita. Tá. Agora, nessa PA, eu quero que vocês observem que os números são sempre constantes. Não houve oscilação, não houve variação de um número para o outro. Por que que não houve variação de um número para o outro? Porque do 3, para eu chegar no próximo elemento, que é o 3, eu não tive que fazer absolutamente nada. Eu não adicionei nada. Adicionar nada é adicionar zero. Concorda comigo? Então, 3 mais 0 dá 3. Mais 0 continua dando 3. Mais 0 continua dando 3 e assim por diante. Então, o que é uma PA constante? É aquela progressão, é aquela PA onde os números são sempre os mesmos. Há sempre uma repetição desses elementos. Então, a gente pode, por exemplo, a partir daí, afirmar o seguinte, ó, que a razão é rigorosamente igual a zero. Ou, de outra forma, que a diferença entre dois termos consecutivos, a diferença é nula. Não existe. É uma diferença inexistente. Tá? Ou, de outra forma, a razão é zero. Um outro detalhe que eu quero que vocês observem é que, numa PA constante, o primeiro termo equivale ao segundo termo, equivale ao terceiro termo, equivale à regra geral, a qualquer elemento A, independentemente da sua posição N que ele ocupa na sequência. Então, essa é uma PA constante, uma PA onde os números são sempre constantes. Então, em resumo, você pode perceber que você tem, voltando aqui no quadro anterior, você tem uma PA crescente, quando a razão é positiva. Você tem uma PA decrescente, quando a razão é negativa. E você tem uma PA constante, quando a razão é nula. Onde que está a importância
dessa propriedade envolvendo a razão. É o seguinte, vamos supor que um problema te dê alguma situação que envolva progressão aritmética, naturalmente, e quando você vai desenvolver os cálculos, as contas envolvendo o PA, você cai numa equaçãozinha do segundo grau. Uma equaçãozinha do segundo grau normalmente envolve a letra x. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. É comum também aparecer o y, né? Y ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Mas é sempre uma variável ou uma incógnita, né? Quando se trata de equação, ao quadrado. Por que não essa incógnita não é, por exemplo, a letra R? Então, poderia parecer, numa situação bastante hipotética, uma situação assim, ó, R ao quadrado menos 3R mais 5 igual a zero. Entendeu? Isso aqui é uma situação hipotética. Eu inventei agora só para ilustrar a situação. E aí, quando você aplica a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, no caso não é x, óbvio, é letra R, você costuma achar duas raízes. A primeira raiz a gente costuma chamar de R1 e a segunda raiz você costuma chamar de R2. O que eu estou querendo que vocês entendam? Que pode aparecer alguma situação onde você vai precisar definir qual é o valor que você vai ter que trabalhar por R. Às vezes o problema deixa claro no enunciado que se trata de, por exemplo, uma progressão aritmética, uma PA crescente. Aí tu pensa, se é PA crescente, obrigatoriamente a razão ela é positiva. PA crescente, a razão é positiva. E aí quando você resolve uma equação do segundo grau, vai que essa primeira razão aqui seja positiva e essa segunda raiz da equação seja negativa. Só que o R dessa equação de segundo grau nada mais é do que a razão da sua PA. Então, o que você vai ter que falar? Bem, se no problema falou que a PA ela é crescente, então você tem que desconsiderar a raiz negativa e considerar apenas a raiz positiva. Então, a classificação ela é importante por vários motivos. Um dos motivos é esse. Você, por exemplo, eliminar alguma possibilidade de resposta e ficar com a outra solução, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam basicamente para início de conversa é o seguinte. PA crescente, razão positiva. PA decrescente, razão negativa. PA constante, a gente tem que a razão é igual a zero, ok? Vamos dar sequência aqui, por favor. Eu quero que vocês se atentem agora àquilo que a gente chama de termo geral. A gente já fez uma abordagem com o termo geral. Qual foi o termo geral que a gente descobriu? Que cada termo, a índice n, equivale ao anterior, a índice n-1, mais o número fixo r. Ok. Agora a gente vai abordar o termo geral também, só que numa outra perspectiva. Observe aqui, por favor. Eu vou escrever aqui uma sequência de forma bem simples, de forma rascunhada, apenas para a gente poder interpretar o exercício. A1, A2, A3, A4, A5, depois vem o A6, o A7, o A8 e assim por diante. Já está de bom tamanho, já dá para a gente fazer alguns cálculos, tá? O que a gente já sabe? A gente já sabe isso aqui, ó, que cada termo, a partir do segundo, equivale ao anterior acrescido de um mesmo número fixo, que a gente chama de razão. Então, com base nesse raciocínio, eu poderia falar, por exemplo, que o A3 equivale ao A2 mais R. De forma semelhante, eu posso falar que o A4 equivale ao A3 mais R também. Só para dar mais um exemplo, eu posso falar que o A5 equivale ao anterior A4 mais R e assim por diante. Essa é a nossa base de raciocínio, é a partir daqui que a gente vai começar, tá? Mas isso tudo a gente já sabe, tá? Então, por exemplo, olha só que interessante, vou marcar aqui de vermelho. Se eu sair do A1 e eu quero chegar no A2, é só fazer mais R. Do A2 para eu chegar no A3, é só fazer mais R. Do A3 para eu chegar no A4, mais R. Do A4 para o A5, mais R. Do A5 para o A6, mais R.
e assim por diante. É sempre padrão, esse raciocínio, esse comportamento é idêntico para todos. Para eu chegar no próximo elemento, é só adicionar a mesma quantidade sempre. Tá, agora olha só que interessante. Para eu chegar no A2, eu posso falar que é o A1 mais R. Ok, isso aqui a gente sabe. Então, vou apagar aqui. O A2 equivale ao A1 mais R. Tá, vou apagar aqui e vou apagar aqui. O que a gente sabe também? Olha só aqui, por favor, hein? Eu sei que o A3 equivale ao A2 mais R. A2 mais R dá o A3. Ok, ó. A3 é o A2 mais R. O que a gente ainda não sabe e que a gente vai aprender agora é o seguinte: eu posso chegar no A3 não necessariamente apenas partindo do A2. Eu posso chegar no A3 partindo, por exemplo, do A1. Olha que interessante. Se eu saio do A1, eu tenho que andar quantos R's para eu chegar no 3? Eu tenho que andar 1 R, 2 R's. A diferença entre o primeiro e o terceiro elementos é uma diferença de 2 R's. Por isso que a gente costuma representar na língua inglesa, tá, a razão de mapear também pela letra D de diferença. Tá? Então, a diferença entre o primeiro elemento e o terceiro elemento dessa PA aqui é uma diferença de 2 R's. Então, eu posso falar que o A1 mais 2 R's também dá o A3. É exatamente isso que eu vou escrever agora. Ó, o A3 também pode ser representado por A1 mais 2 R's. Ok? Vamos para o A4 agora. Vou seguir um raciocínio padrão para que vocês possam entender bem a matéria. Olha só, mudar a cor aqui do pincel, vermelhinho. Gente, o A4 nada mais é do que o A3 mais R. A diferença entre o A3 e o A4 é de 1 R só. Diferença de 1 R. Ok, essa informação está aqui. Ó. O A4 equivale ao A3 mais R. Só que a gente também pode chegar no A4 partindo aqui do A2. Então, deixa eu marcar ali o A2 para vocês e vocês vão entender o raciocínio. O A2, para eu chegar no A4, eu tenho que andar 1 R, 2 R's. A diferença entre o A2 e o A4 é uma diferença de 2 R's. Então, saio do A2, ando mais 2 R's, eu chego no A4. Então, isso eu também posso escrever, que o A4 equivale ao A2 andando 2 R's. Tá? Mas eu também posso chegar no A4 saindo de quem? Eu posso chegar no A4 saindo do primeiro elemento aqui da minha sequência. Então, vou demarcar ele de vermelho para a gente fazer essa marcação. Saindo do A1, eu ando 1 R, 2 R's, 3 R's e eu chego no A4. A diferença entre o primeiro elemento e o quarto elemento dessa sequência é uma diferença de 3 R's. Então, A1 mais 3 R's dá o nosso A4. Vou escrever isso também, tá? Então, o A4 pode ser representado também por A1 mais 3 R's. E assim por diante, gente. Olha só que interessante que eu quero que vocês entendam aqui a partir de agora, tá? Como que a gente pode identificar algum padrão a partir daqui? Eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Deixa eu fazer algumas marcações extras aqui, tá? Você tem vários numerozinhos, vários índices nesse rascunho que a gente está fazendo. Índice 2, índice 1, índice 3, índice 2, índice 4, índice 5 e assim por diante. Aqui você tem um R, aqui você tem um R, um R e um R. Eu quero que vocês observem o seguinte. Quando eu faço a diferença entre dois índices, a diferença entre os índices é a quantidade de razão que eu tenho que adicionar. Quando eu faço 2 menos 1, dá 1. O que significa isso? 1R é uma diferença de 1R entre o segundo elemento e o primeiro elemento da minha sequência. Então, se eu quero chegar no A2, partindo, saindo, iniciando a minha jornada no A1, então o que eu faço? Eu tenho que sair do A1 e andar quanto? 1R.
é só calcular a diferença entre os índices. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. Olha só, eu quero chegar no A3, mas eu vou sair do A2. Saindo do A2, eu tenho que andar quantos R's? Basta que você faça a diferença entre os índices. 3 menos 2, 1R. Mas eu quero chegar no A3 partindo do A1. Bem, se eu vou sair do A1, eu tenho que fazer a diferença entre o índice 3 e o índice 1. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 3 menos 1, 2R. Guardem essa frase. A diferença entre os índices é a quantidade de razão, tá? Então eu quero chegar no A4 partindo do A3. Se eu sair do A3, eu tenho que andar quantos R's para chegar na 4? Um R só. Por que um R? Porque é a diferença do índice 4 para o índice 3. 4 menos 3, 1. Se eu quero chegar no A4 partindo do A2, eu tenho que andar quantos R's? 2 R's. Por que 2 R's? Porque é a diferença entre o quarto elemento e o segundo elemento da minha sequência. A diferença entre 4 e 2 dá exatamente 2. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. Eu quero chegar no A4 partindo do A1. O que eu faço? 4 menos 1, a diferença entre os índices, 4 menos 1, 3R's. É a quantidade de razão que eu tenho que adicionar. Então, com base nesse raciocínio, agora fica fácil completar o índice 5 aqui, né? O índice 5, 5 menos 4, 1R. Ok, mas eu quero escrever o índice 5 partindo do índice 3. Bem, se eu vou sair do índice 3, 5 menos 3, 2R's. Ok, mas eu quero chegar no índice 5 partindo do índice 2. Então eu tenho que adicionar quantos R's? 5 menos 2, 3R's. Mas eu ainda posso chegar no índice 5 saindo do primeiro termo da minha sequência. Aí eu faço 5 menos 1, 4, é a quantidade de razão que eu tenho que adicionar. Tá? Então, se você entende esse padrão de comportamento, o resto fica fácil. Mas guardem essa frase. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. E uma forma que você pode verificar se a continha está certa ou não é simples. Ó. Esse índice 1 aqui, mais essa quantidade de R, 1 mais 1, tem que dar o índice procurado. Ok? Esse índice 2 que você está saindo, essa quantidade de R que você está adicionando, 2 mais 1, dá o 3, que é o terceiro termo onde você tem que chegar. De novo, índice 1 mais 2, 1 mais 2, dá o nosso 3 aqui. Ó. Olha só, 3 mais 1 dá o 4. 2 mais 2 também dá 4. E aqui, 1 mais 3 também dá 4. 5 equivale a 4 mais 1, mais também equivale a 3 mais 2, mais também equivale a 2 mais 3 e também equivale a 1 mais 4. São as combinações possíveis entre o índice que você está partindo e a quantidade de razão que você está adicionando. Com base nesse raciocínio, você pode criar uma regrinha geral. Um elemento A na posição n qualquer, você pode partir de qualquer outro elemento A numa outra posição P qualquer. Então, um elemento qualquer, A índice n, você pode escrever em função de qualquer outro elemento em qualquer outra posição. Tá, mas aí você vai ter que andar uma certa quantidade de R. Quantos R's você vai ter que andar? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. Como é que você calcula a diferença entre os índices n e p? Exatamente a diferença, n menos p. Essa diferença n menos p é a quantidade de razão. E aí você tem uma fórmula extremamente importante envolvendo um termo geral. Essa fórmula aqui é o termo geral em função de qualquer outro elemento, independentemente da posição P que esse elemento ocupa, tá? Então, vou escrever exatamente isso, ó. É o termo geral
Que termo geral? É o elemento A índice N, tá? Mas agora você está escrevendo esse termo geral em função de quem? Em função de um elemento qualquer, tá? De um elemento qualquer A índice P, em função de um elemento A qualquer que ocupa uma posição P qualquer, tá? Então, é o A índice N em função de um elemento qualquer A índice P, ok? Essa formulazinha, para mim, é a fórmula mais importante envolvendo termo geral. É você escrever um elemento qualquer a partir de qualquer outra coisa que você desejar, tá? Agora, em particular, você pode fazer com que esse P seja 1. Então, vou escrever aqui, ó, em particular, você pode perfeitamente considerar esse P igual a 1. O que significa você considerar o P igual a 1? Significa que você vai escrever um elemento A qualquer, na posição N, a partir do primeiro elemento da sequência, trocando o P por 1. Se o P vale 1, você está trocando o P por 1. Então, você não está escrevendo o elemento A índice N qualquer em função de qualquer outra coisa. Você está escrevendo nada mais, nada menos do que em função do primeiro elemento, o elemento que dá origem à sequência numérica, que dá origem à progressão aritmética. Tá, mas e aí? Quantos R's eu tenho que acrescentar? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. N menos 1 R. Olha só que interessante, é só trocar aqui o P por 1. Ao invés de ficar N menos P, fica N menos 1, ok? Qual é a importância dessa fórmulazinha aqui? É que ela te permite calcular qualquer elemento de uma sequência numérica, de uma progressão aritmética, conhecendo quem? O primeiro elemento dessa sequência. Então, vou escrever aqui, ó. Ela é uma fórmulazinha que te permite calcular o termo geral, tá? Termo geral A índice N, mas em função de quem? Em função do primeiro termo A índice 1. Em função do primeiro termo A índice 1. É a origem de toda a sequência numérica, ok? Com base nessa informação, eu quero que vocês procurem entender o máximo possível de tudo que foi falado. A gente vai finalizar agora com alguns exemplos e com mais alguns detalhes que eu quero passar para vocês. E aí a gente encerra essa aula. Observe aqui, por favor. Vou escrever aqui no cantinho exemplos. Olha só que bacana que vai acontecer a partir de agora, tá? Olha só, vou colocar aqui exemplo A. Eu posso, por exemplo, escrever o A índice 10 a partir de qualquer outro elemento que eu desejar. Particularmente, eu posso escrever em função do anterior a ele. E aí, o que eu faço? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. A índice 10 é igual a índice 9 mais quantos R's? 10 menos 9, 1. Essa aqui foi a primeira fórmula que a gente escreveu, que cada termo equivale ao anterior, acrescido sempre de um mesmo número fixo, que a gente chama razão da progressão. Mas a gente pode usar a fórmula geral, que é essa formulazinha aqui, ó, que a gente acabou de desenvolver para vocês, tá? Por exemplo, eu posso criar esse exemplo B e escrever assim, ó, A índice 11 equivale ao A índice 6 mais quantos R's? Bem, a diferença, deixa eu colocar esse igualzinho aqui porque ficou feio. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 11 menos 6, 5 R's. Então, está aqui, ó. É só verificar se esse índice aqui mais essa quantidade dá o número que você quer chegar, que é o 11º elemento. 6 mais 5 dá 11. Da mesma forma que aqui você tem 1 R, 1 mais 9 chega no A10, tá? Você pode, por exemplo, escrever assim, ó, A índice 7 a partir do termo inicial A1. E aí, quantos R's tu tem que acrescentar? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 7 menos 1,
6 R's, ok? E agora eu quero que vocês tomem muito cuidado, vou até demarcar para vocês aqui de vermelho, tá? Olha só que bacana nesses outros exemplos que eu vou criar para vocês aqui, ó. Exemplos. Olha só que super interessante, tá? Vou escrever de vermelho mesmo. Eu posso, por exemplo, falar que o A índice 6 equivale ao A índice 8 mais quanto? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 6 menos 8 vai ficar menos 2R. Então, aqui, o que significa isso? Significa que você vai chegar no A índice 6 partindo do A8. O A8 está lá na frente em relação ao A índice 6. Olha só esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Ó. O A índice 8 está aqui, o A índice 6 está aqui. O que significa? Que você quer chegar aqui saindo do A8. Só que agora, ao invés de andar R para frente, você vai ter que andar R para trás. Andar R para trás é subtrair a razão. Então, como que a gente vai fazer? Eu estou no A8. A diferença entre o oitavo e o sexto elemento, tá, é uma diferença de 2 R's. Então, A8 menos esses 2 R's aqui, você chega no A6. Então, por isso que é negativo, tá? Olha só que interessante. Exemplo B. Eu posso falar, por exemplo, que o A10 equivale ao A15. E agora, 10 menos 15, a gente tem menos 5R. Significa o quê? Que você vai sair do A15 e vai voltar, recuar, andar para trás. Quantos R's? 5 R's, tá? A diferença entre o 10º elemento e o 15º elemento dessa PA é uma diferença de 5 razões. Por isso que a gente costuma representar a diferença pela letra D também. É uma diferença de 5, tá? Então, 5 R's que você tem que recuar, andar para trás, tá? Sai do 15º e recua 5 R's para você chegar onde você quer. Então, é comum, ao invés de você acrescentar R, você recuar R. Olha só que super interessante que eu poderia desenvolver essa letra A, tá? Se eu troco aqui as posições, o A6 com o A8, vou trocar de posição aqui, ó, o A6 com o A8. Então, onde é A6 vira o A8, onde é A8 vira o A6. Ok, e aí vira o quê? O A índice 8 é igual a A6 mais 2 R's. Se eu troco de posição um elemento com outro, ao invés de recuar 2 R's, eu avanço 2 R's, porque 8 menos 6 dá 2, 2 positivo. De forma bastante semelhante, eu poderia pensar exatamente o que? Ó, vou trocar de posição o 10º com o 15º. Então, aqui, ao invés de ser A10, vira A15 igual a, e onde é A15, vira o A10. Se aqui eu estou subtraindo 5R para chegar no elemento, agora eu vou ter que andar para frente 5R, tá? 15 menos 10 dá exatamente 5. Como é que eu poderia enxergar esse raciocínio aqui? Eu poderia enxergar o raciocínio da seguinte forma. Olha só que bacana. Vou mudar a cor do pincel para deixar claro o raciocínio. Eu vou fazer o quê? Nesse exemplo A de vermelho aqui, eu vou pegar esse 2 R's que está subtraindo, eu vou jogar para o lado esquerdo da igualdade com a sua operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, aqui vai ficar A índice 6 mais quanto? 2 R's. Ok. Só que, quando eu faço A índice 6 mais 2 R's, eu deixo do lado direito da igualdade, eu deixo do lado direito apenas quem? O A índice 8. Então, o oitavo elemento nada mais é do que quem? O A índice 6 mais 2 R's. É a mesma coisa. Tudo que a gente falou, apenas olhando com uma perspectiva diferente. Quando eu faço aqui, ó, 6 mais 2 dá 8. Então, A índice 6 mais 2 R's, eu chego no A índice 8. Fazendo um raciocínio muito semelhante, vou mudar a cor do pincel para que não haja confusão aqui. Eu vou mudar para um verdinho.
de forma bem semelhante. Ó, aqui você tem 5 R's que estão sendo subtraídos. A operação inversa da subtração é a adição. Então, eu vou jogar para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a soma. Ok. Então, do lado esquerdo, eu já tenho a índice 10. E agora esse 5R subtraindo vira mais 5R. Vai ficar igual a quem? Bem, o que sobrou aqui do lado direito? Me sobrou apenas o A15. Gente, é a mesma coisa. Eu apenas estou lendo esse exemplo B com uma perspectiva diferente. Olha só, a índice 10 mais 5R, você chega no índice 15. Você sai do 10º elemento. Se você andar para frente 5Rs, 10 mais 5, você chega no 15º elemento dessa progressão aritmética. Ok? Qual é a minha sugestão? Que vocês assistam esse vídeo várias vezes, quantas vezes vocês julgarem necessárias, até que todos os detalhes, todos esses exemplos fiquem perfeitamente entendidos, claros na cabeça de vocês. É uma aula básica de introdução à matéria de progressão aritmética. A gente está apenas em alguns conceitos básicos iniciais e alguns exemplos relativamente simples, tá? Mas vocês têm que compreender perfeitamente tudo que foi abordado nessa aula de hoje para que a gente possa dar seguimento à matéria daqui para frente. Espero que vocês parem o quanto antes e assistam algumas vezes essa aula de hoje, ok? De qualquer maneira, eu paro por aqui. Eu agradeço pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!